Recentemente eu fiz um ano de casado, né? Um ano de casado, 12 meses. E, cara, tem sido um tempo de muito aprendizado, de amadurecer muito rápido, muita coisa mudando e tem sido muito bom. Casei com a Raquel, que é uma menina extraordinária, tem sido uma bênção, assim. Ela é de Deus demais, então o casamento tem sido uma bênção, graças a Deus. Eu tô amando essa nova fase. Mas um ano de casado não me dá experiência suficiente para fazer um vídeo falando sobre vida de casado, né? Então eu queria falar um pouco sobre a fase de ser solteiro, enquanto você ainda não entra num casamento. Alguns conselhos que eu ouvi, alguns conselhos que eu não ouvi, mas eu acho importante. Então algumas coisas que eu acho legal de você ter no seu coração antes de você se casar. Talvez você tá num relacionamento, talvez você está 100% solteiro, mas algumas coisas que você pode colocar em prática hoje que vão abençoar o seu casamento quando esse dia chegar. Casamento sempre vai ser um passo de fé, nunca uma ciência exata, né? Você vê lá o Cossílio e a Tatá separaram recentemente, todo mundo ficou, meu Deus, o que tá acontecendo e tal, gente, mas casamento é muito difícil, casamento não é assim, eu gosto dessa pessoa, vou ficar com ela, vou casar. Então você precisa pensar bem antes de você tomar essa decisão e você precisa se preparar bem também para quando esse dia chegar. Nesse vídeo eu quero focar mais nessa parte, de você estar preparado para a pessoa, de você estar preparado para o casamento, né? O que você pode fazer enquanto solteiro para que você já comece de fato a investir no seu futuro, na sua família. E assim, são conselhos de um cara que não acerta em tudo, não acertou tudo, e é um amigo falando para outro amigo alguns conselhos, então muito de boa. E o primeiro conselho que eu queria te dar é que você precisa aprender a ser feliz sozinho, a ser inteiro sozinho antes de você procurar alguém. Um casamento não é um hospital para você poder curar suas carências emocionais. Casamento é uma parceria entre duas pessoas que sabem quem são, elas são inteiras e elas querem se ajudar, não se completar. Então aquela ideia de a minha metade da laranja e tal, a sua metade da laranja é Jesus. Então uma vez que você encontra Jesus, você está completo nele, você pode procurar outra pessoa que também já encontrou a metade da laranja dela, que também é Jesus. Então é errado você se casar pensando em alguém que vai te completar. Você precisa pensar em alguém que vai somar na sua vida. Então você precisa aprender a ser inteiro sozinho, ser feliz sozinho, curtir a solitude com Jesus. Você precisa descobrir o seu propósito, você precisa aprender como é que lida com a solidão, como que você vence o pecado, você precisa ter amizades saudáveis, sirva na sua igreja, faça viagens, amadureça e tal. Muitas coisas que você pode fazer sozinho antes de você entrar no casamento. Você vai esperar entrar no casamento para amadurecer? Vai esperar entrar no casamento para fazer amigo? Vai esperar entrar no casamento para desenvolver o chamado que Deus tem na sua vida? Você não vai esperar. Então você tem que começar hoje a fazer isso. Aprenda a viver o propósito de Deus sozinho, e aí quando você encontrar alguém, vocês vão viver isso juntos também. Mas se você estiver parado sozinho, você não estiver vivendo isso, o casamento ele não vai vir para salvar a sua vida, porque Jesus já fez isso por você. Então aprenda a ser inteiro, aprenda, descubra quem você é em Deus antes de você descobrir com quem Deus quer que você se case. Segunda coisa, que você precisa entender que ser solteiro não é um tempo que você espera. Ser solteiro é um tempo onde você se prepara. Gente, eu odeio aquela fala assim, Jesus, volta logo, só que volta depois do meu casamento. Gente, tal, parece que a pessoa vive a vida dela esperando o casamento. Tipo assim, a minha vida é me casar e acabou. Então o cara começa assim, ele fala, não, quando eu casar vai mudar. Não, quando eu encontrar alguém vai mudar e tal. Gente, ser solteiro não é pra você ficar esperando sentado alguma coisa acontecer, mas é pra você se preparar pra quando acontecer. Esse é o tempo pra Deus construir o seu caráter, pra Deus amadurecer você, pra você desenvolver, estudar um idioma e fazer uma faculdade, sei lá, fazer uma coisa diferente, você se preparar. Imagina um atleta que fala assim, só vou treinar quando tiver o campeonato, eu só vou treinar quando chegar. Gente, o atleta tem que treinar o tempo todo para que quando chegue o campeonato ele esteja pronto. Então você não pode ficar assim, não, eu só vou me mover quando chegar o casamento, só vou me mover quando eu começar a namorar. Gente, sai fora. Então esteja pronto para quando esse dia chegar, para quando a pessoa chegar. Não desperdice seu tempo de solteiro esperando o amor da sua vida. Use o seu tempo de solteiro para se tornar o amor da vida de alguém. E também resolva as suas feridas, resolva as suas pendências antes de você tentar amar alguém. E, gente, isso aqui é muito sério, tá? Ninguém entra num relacionamento zerado. Você nunca vai entrar num relacionamento zerado. Como assim? Cara, você sempre vai entrar com traumas, com histórias, com feridas, com situações que te traumatizaram. E se você não curar essas situações dentro de você, isso vai ser arma que você vai usar para ferir a outra pessoa que está com você no relacionamento. Tem gente que tá orando, querendo viver um novo amor, mas ainda tá com o coração preso nas feridas do passado. Então tenta amar, mas o coração tá cheio de desconfiança, cheio de orgulho, cheio de medo, cheio de insegurança. Meu, tu não vai conseguir amar plenamente desse jeito. Então, cara, coloque suas dores, seus traumas diante de Deus. Fala assim, Deus, será que tem áreas no meu coração e tal? Será que tem coisa assim, meu, que talvez ainda não esteja 100% curado e tal? Só leve pro altar, só leve pro seu casamento aquilo que você já deixou diante da cruz. Então, assim, as suas feridas, seus traumas, coloca diante de Deus, deixa Deus curar, deixa Deus tratar o seu coração. E aí, depois que você entregar ele para Deus, você pode entregar ele para alguém. Então, resolva as suas pendências, cure as suas feridas, desde que Deus cure as suas feridas, antes de você querer amar alguém. Outro conselho bem legal também é você se tornar a pessoa certa e não só procurar a pessoa certa. Muito loucura isso, porque às vezes a gente tá procurando um tipo de pessoa que é um tipo de pessoa que não se parece conosco. Então assim, eu quero me relacionar com alguém maduro, mas você é imaturo. Eu quero me relacionar com alguém carinhoso, mas você trata todo mundo mal. Então assim, a gente tá procurando alguém que quando a gente encontrar essa pessoa, ela não vai se interessar por nós. Porque a gente tá muito
preocupado em encontrar a pessoa e não em se tornar a pessoa. Então aproveita esse tempo de solteirice para vencer os pecados de estimação, aproveita esse tempo para você se libertar dessas coisas, você ser curado no seu coração, nas suas emoções, tá? Você se livrar de traumas do passado, porque você não pode levar isso para dentro do seu casamento. Tem batalhas que você luta hoje que são batalhas suas. Não deixe que essas batalhas virem batalhas da sua família, virem batalhas da sua casa. Então antes de você se casar, antes de você se relacionar com alguém, vença essas batalhas, vença esses pecados, se liberte disso e aí depois você vai procurar alguém. Então se preocupe em se tornar alguém santo. Só assim você vai conseguir viver um namoro, um casamento, ter uma família que vive em santidade. E último conselho, gente, mas talvez o mais importante, tá? Deixe Deus fazer parte de todo o processo. Então não espera você começar um relacionamento para incluir Deus na sua vida. Cara, começa a orar agora. Antes de conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar, você já tem que orar por isso. Já tem que orar por essa pessoa, já tem que pedir direcionamento de Deus. Quando você conhecer a pessoa, assim, você já tá orado, você já tá caminhando com Deus. Senão é tipo assim, ah, Deus, agora vem cá. Conhecer a pessoa, vem cá. Então, ó, todo esse processo foi sem Deus. Cara, inclui Deus desde o começo. Fala assim, Deus, eu tô sonhando com o meu casamento, Deus, eu quero me casar, eu tô orando por isso. Eu não tenho a pessoa ainda, mas eu tenho você e a gente vai junto procurar. Então, inclua Deus desde o começo do processo. Então, não peça para Deus abençoar algo que você começou sem Ele. Você escolhe a pessoa, conhece a pessoa, conversa com a pessoa, se relaciona com a pessoa, tudo isso sozinho. E aí, quando começa a dar errado, você fala, Deus, me ajuda. Ou quando vai casar, você fala, Deus, me ajuda e tal. Não, então, inclua Deus o tempo todo. A maneira de ter um casamento onde Deus é o centro, ter uma família onde Deus é o centro, é você vivendo uma vida onde Deus é o centro. É você se relacionando, um namoro onde Deus é o centro. Então, no casamento, você não vai tipo assim, ah, mudou, agora eu vou virar crente. Não, gente, desde o começo. O casamento, ele é a amplificação de tudo que você está construindo na sua vida de solteiro e na sua vida e no seu namoro também. Vive em santidade, namore bonitinho, inclua Deus no processo, porque eu tenho certeza que o seu casamento vai ser abençoado, vai ser uma bênção. Agora, se você faz tudo sem Deus, não espere que quando chegar no casamento, ah, Deus vai aparecer e a gente conta com ele lá e tal. Não. Ou você conta com Deus agora, no meio do processo, no começo do processo, ou no final, cara, pode ter certeza, se você não aprender a andar com Deus no seu dia a dia, quando chegar a hora lá no casamento, lá na sua família também, você não vai saber andar com Deus, você não vai andar com ele. E eu não tô sendo profeta do caos, tá? Só tô te falando fatos, tá? Então, deixe Deus fazer parte de toda a sua história, de todo o seu relacionamento. Então, esses foram os conselhos, tá? Eu falo isso assim, não como alguém que é 100% perfeito, sabe tudo, acertou tudo, não, gente. Mas assim, hoje eu tô casado e eu olho pra trás e falo assim, cara, talvez eu poderia ter me esforçado um pouco mais pra vencer isso aqui. Talvez eu poderia ter me esforçado um pouco mais pra me tratar nessa área. Talvez eu poderia ter me esforçado um pouco mais pra estudar, pra fazer isso aqui e tal, antes de casar. Porque agora é uma família, é outra estação. Não tô falando que eu me arrependi, tá? De ter casado, mas tô falando que eu me arrependi de perder muito tempo quando eu era solteiro com outras coisas. Então, assim, eu poderia ter sido mais intencional em viver aquela fase, em me preparar melhor para a fase que eu estou hoje. Então, hoje tem algumas coisas que eu tenho que correr atrás, porque quando eu era solteiro eu não fui intencional. Então, não cometa o mesmo erro que eu. Seja intencional em ser curado, seja intencional em incluir Deus, seja intencional em ser liberto, seja intencional em viver o propósito de Deus na sua solteirice e depois você não vai se arrepender desse tempo, mas você precisa entregar ele 100% na mão de Deus e viver isso com ousadia e propósito. E aí, o que você achou desses conselhos? Forte? Coloca eles em prática aí e eu oro para que em nome de Jesus, Deus abençoe muito você, pessoalmente, mas também seu relacionamento, sua família, que seja tudo uma bênção, tudo na presença de Deus. Amém? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, é nóis.